Olá, quero compartilhar com vocês a reflexão desta semana. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Neste capítulo, Paulo fala da vitória de Jesus sobre a morte e que a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos aqueles que estão mortos serão também ressuscitados. Jesus ele lutou contra o pecado, a morte, o diabo e obteve a vitória para todos nós. A morte está destruída, a vitória é completa. Em um comentário de Lutero, ele fala desta vitória de Jesus, que assim como nas guerras antigas, quando após uma batalha se repartiam os despojos e se ficava rico, Jesus também reparte conosco os despojos da sua vitória. Isto é, o Santo Espírito, a palavra da vida, que nos traz o fruto da vitória de Cristo, a saber, o perdão, a redenção do pecado. Em uma analogia à vitória de Davi com Golias, Lutero afirma que Jesus é o nosso Davi. Ele diz: o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus e quando eles viam o gigante Golias, todos fugiam e ficavam com medo, até que veio o comandante certo, Davi, e obteve a vitória. E exatamente o mesmo se dá conosco quando, sem Cristo, temos de lutar contra o pecado e a morte. Mas agora que o nosso Davi derrotou a morte e os pecados, dos quais sempre tivemos medo e dos quais éramos obrigados a fugir, estamos alegres e seguros, cantamos e estamos animados, repartimos o despojo com alegria, isto é, proclamamos o Evangelho, louvamos e agradecemos a Deus, consolamos e revigoramos uns aos outros, dizendo: alegra-te, ninguém mais pode te prejudicar, o pecado se foi e está perdoado, a morte foi vencida e toda ira e toda desgraça foram abolidas. Vejam que, assim como Davi, que se apresentou diante do rei Saul e se ofereceu para enfrentar o inimigo do seu povo, Jesus se apresenta diante do Rei dos Reis, diante de Deus, e se oferece para enfrentar o nosso maior e último inimigo, a saber, a morte. E assim como Davi derrota Golias e conquista a vitória para o povo, Jesus derrota a morte, conquistando a vitória para todos nós, repartindo conosco o despojo dessa vitória, isto é, o fruto da sua vitória, o perdão dos pecados e a vida eterna. Por isso, Jesus não é apenas descendente de Davi, ou filho de Davi, como o chamou Bartimeu, mas o nosso Davi, aquele que venceu por nós. A morte, ela não teve poder de reter Jesus. Como disse Pedro na sua pregação em Atos capítulo 2, versículos 23 a 24, ele diz, este homem, falando de Jesus, foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, aqueles que crucificaram Jesus, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Então veja, Jesus, ele se entregou para morrer pelos nossos pecados. Mas como diz a palavra, ele ressuscitou para a nossa justificação. A morte foi destruída pelo poder da ressurreição. Portanto, não há mais luta, não há mais batalha, porque a batalha já foi travada e a vitória já foi conquistada por Jesus
uma vez para todo sempre e por todos nós. A morte foi destruída, a vitória é completa, né? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também, que morremos em Cristo, crendo em Jesus, seremos ressuscitados para a vida eterna. Portanto, né, a morte não deve mais nos assustar, nem nos entristecer, né, como nos exorta Paulo na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. E termino com essas palavras de Paulo, que ele diz: Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.